Vou também ouvir aqui a opinião do Wellington Calazans, que nos fala a partir da Suécia. O Wellington, que é também comentador da televisão pública de Angola, para lhe perguntar como é que, enquanto líder, como é que é visto Mikhail Gorbachev, o homem que liderou então a União Soviética, numa altura em que a Rússia está numa clara ofensiva contra a Ucrânia. Wellington, boa tarde. Boa tarde, Claudete Silva, e boa tarde a você assistindo a televisão pública de Angola. É sempre um prazer estar aqui. Olha, Claudete, o que podemos, ou que poderia, ser tirado como lição nesse momento vivido, especialmente nessa tensão da NATO com a Rússia dentro da Ucrânia, porque é disso que se trata, na verdade, é que o prêmio atribuído a Gorbachev de Nobel da Paz deveria servir de reflexão para o Ocidente. Nunca é demais lembrar que o Gorbachev encontrou a União Soviética numa situação já muito difícil. Ele tentou encontrar soluções e reformas que eram indispensáveis, mas não foi feliz nas suas tentativas, e os países, na verdade, acabaram com o desmembramento da antiga União Soviética, produzindo muita miséria, muita pobreza, corrupção e toda uma avalanche de problemas que não podem deixar de ser vistos também como um cenário de guerra para aqueles antigos países do guarda-chuva da antiga União Soviética. Tanto que o Gorbachev nunca foi uma unanimidade entre os povos dos antigos países da União Soviética, porque aquele momento de abertura que é tão exaltado pelos países ocidentais, ele acabou por produzir uma série de países frágeis. E com isso, o acordo que alguns dizem que é verbal e outros dizem que é um acordo formal sobre não expansão da NATO para as fronteiras com a Rússia, esse acordo acaba por não ser cumprido, porque o Gorbachev foi frágil nesse sentido. Então, é importante destacar aqui as palavras do atual presidente russo Vladimir Putin, quando ele fala que foi muito difícil para o Gorbachev lidar com aquela situação, e as soluções que ele buscou, como eu falei há pouco, não foram soluções voltadas para atender às demandas da antiga União Soviética. Por isso, Claudete, não é porque ele morreu que nós vamos aqui dizer que ele foi uma pessoa, um grande gestor e etc. Não, um estadista ele foi, dentro do campo das ideias, dentro do campo das intenções dele. Mas, convenhamos, os resultados para a antiga União Soviética foram catastróficos, tanto que ela acabou se desfazendo, e para os países que eram membros também foram resultados muito ruins. Observe que o leste europeu até hoje, onde existe uma grande concentração de pobreza e de graves problemas socioeconômicos. Então, não é uma questão de o exemplo do Gorbachev servir para que Vladimir Putin, por exemplo, agora voltasse a ceder para o Ocidente. Acredito que se ele foi melhor para o Ocidente, cedendo daquela vez, seria a vez do Ocidente dar o seu exemplo e não avançar para as fronteiras com a Rússia e ter evitado toda essa catástrofe agora para os povos dos países que compõem a União Europeia, a NATO e etc. Porque tem sido realmente dramática a situação para esses países e povos, e os dirigentes têm sido insensíveis no avanço com esse apoio à Ucrânia, e que irá produzir certamente muito mais perdas de vidas e um inverno que promete ser bastante dramático para todos eles. Então, Claudete, Gorbachev entra sim para a história, fez o seu nome, foi o primeiro e último presidente da ex-União Soviética, mas ele não conseguiu fazer o melhor para o povo que governava. Ele foi muito melhor para o Ocidente do que para os países do leste europeu. Essa é a minha opinião.
Muito bem, Wellington Calazans, e aqui o seu posicionamento em relação à morte de Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, e também sobre a situação Rússia-Ucrânia.